Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de responsabilidade civil do Estado. Falava para vocês que no nosso direito administrativo, a responsabilidade objetiva se subdivide na responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Apenas e tão somente esses dois riscos, somente eles. Eu quero falar para vocês agora qual a principal diferença entre essas duas teorias. Acompanhe o nosso quadro, olha só. Então, a teoria do risco administrativo, ela vai admite, risco administrativo. Admite causas excludentes de responsabilidade. Causas excludentes de responsabilidade. A teoria do risco administrativo admite causas excludentes de responsabilidade. E quais são essas causas excludentes que vão excluir a responsabilidade civil do Estado? Olha só. Culpa exclusiva da vítima. Ou seja, a vítima deu causa ao dano, ela exclusivamente, como por exemplo, né, o poder público está realizando uma obra de encanamento para tanto, a 300 metros do local, colocou uma fita zebrada, aquela, dizendo não se aproxime, risco de morte. A 100 metros colocou arame farpado, dizendo não passe daqui, você vai morrer. A 10 metros do buraco, colocou aquela concertina de guerra, dizendo, se passar daqui é morte certa. Aí a pessoa, curiosa, foi lá, passou a fita zebrada, passou o arame farpado, passou a concertina, foi botar a cabeça dentro do buraco, caiu e morreu. Culpa exclusiva da vítima. A responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, permite a causa excludente de culpa exclusiva da vítima, o que faz com que o poder público não indenize. Afastará a responsabilidade civil do Estado. Beleza? Isso é causa excludente de responsabilidade. Primeira, então, culpa exclusiva da vítima. Segunda, gente, força maior ou caso fortuito. Se ficar demonstrado que o dano decorreu de um evento decorrente de força maior ou caso fortuito, aquilo que era impossível evitar, aquilo que decorreu de um evento da natureza, tempestades, catástrofes, aí força maior ou caso fortuito afasta a responsabilidade civil do Estado. E o terceiro, ato de terceiro. O que é o ato de terceiro? Que afasta a responsabilidade civil do Estado, gente. Não foi um agente da administração. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Se não foi um agente, foi um terceiro, o Estado não indeniza. Não indeniza. Rompe o nexo causal. Não há conduta de um agente. Agora, tome muito cuidado e eu já vou tratar desse assunto agora. Olha só. Responsabilidade civil do Estado por quem está sob sua custódia. Quem está sob sua custódia. Como, por exemplo, internados em hospitais públicos,
estudantes de escolas públicas, presos no regime carcerário. Essas pessoas estão sob custódia do Estado. A partir do momento que uma pessoa está sob os cuidados do Estado, o Estado tem o chamado dever de proteção a esses indivíduos. Se o Estado faltar com o dever de proteção, o Estado responderá objetivamente pela teoria do risco administrativo. Não é teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo. Como, por exemplo, olha só, digamos que tem um preso, o cara foi condenado, está no interior do presídio, atou uma corda no pescoço, se jogou e morreu enforcado. O Estado vai indenizar? Vai. Professor, por favor, professor, mas não seria culpa exclusiva da vítima, professor? Ele sozinho foi lá, atou uma corda no pescoço e se jogou. Não seria uma causa excludente de responsabilidade? Não. O STF já fixou entendimento. Não se trata de culpa exclusiva da vítima. Por quê? O Estado tem o dever de proteção a quem está sob sua custódia. Quem está sob sua custódia. Portanto, o Estado tinha que ter tomado todas as medidas para impedir que aquele indivíduo viesse a se matar. O Estado tem o dever de assegurar aos presos a integridade física e moral. Isso está lá no artigo 5º, inciso 49. Isso, XL e X. Artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Marca lá. Vai dizer que é assegurado aos presos a integridade física e moral. O Estado tem o dever de proteção a quem está sob sua custódia. Então, se o cara se matou, o Estado tinha que ter tomado todas as medidas para que ele não viesse fazer. Não é considerado culpa exclusiva e a responsabilidade ela é objetiva pela teoria do risco administrativo. Um preso matou o outro dentro do presídio. Houve uma rebelião, um preso matou outro. Professor, nós estamos diante de uma causa excludente por ato de terceiro. Olha só, foi um preso que matou o outro. Não exclui a responsabilidade civil do Estado? Não. O Estado vai responder. Por quê? Porque falhou no seu dever de proteção à integridade física e moral. A partir do momento em que alguém está sob cuidados, sob custódia do Estado, o Estado passa a ser o responsável. Então, ainda que tenha sido um preso que matou o outro, o Estado vai responder pela teoria do risco administrativo. Veja um exemplo, imagine você, um pai que chega em casa e se depara com um bandido, né, que recém tinha estuprado sua filha. Aí ele pega o telefone e chama a polícia. A polícia vem, enquanto a polícia vem, prende ele, já está de posse da polícia. A polícia está lavrando a ocorrência, aquele pai vem com uma faca escondido e mata aquele indivíduo. O Estado responderá. Se ele tivesse matado o indivíduo antes da polícia chegar, antes da polícia prender, o Estado não responderia. Porque aí se aplica ato de terceiro. Se aplica ato de terceiro, ok? Agora, nessa situação, como ele já estava sob custódia do Estado, o Estado responde objetivamente pela teoria do risco administrativo. Professor Felipe, qual o fundamento legal para eu motivar isso? Artigo 37, parágrafo 6º e artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Ambos, os dois juntos. Artigo 37, parágrafo 6º e artigo 5º, inciso 69, que diz que é assegurado ao preso a integridade física e moral. Beleza? Gente, e como ocorre a teoria do risco integral? Risco
integral. Integral. Como vai ocorrer essa teoria do risco integral? A teoria do risco integral não admite causas excludentes. Não admite causas excludentes. Nada afasta a responsabilidade do Estado. Nada. Aqui, culpa exclusiva, afasta. Força maior, o caso fortuito, afasta. Ato de terceiro, afasta. Aqui na teoria do risco integral, como está falando, nada afasta a responsabilidade do Estado. O Estado responderá sempre. Sempre. Não existe causas excludentes. Ficando demonstrado os elementos objetivos, conduta estatal, dano concreto desproporcional e nexo de causalidade, o Estado responderá. Quais hipóteses no sistema brasileiro em que se aplica a teoria do risco integral? 3. Dano nuclear. Dano nuclear. Queda de aeronave de matrícula brasileira por ato de guerra ou terrorista, exceto táxi aéreo. Táxi aéreo não vai responder por teoria do risco integral. Dano nuclear, queda de aeronave de matrícula brasileira em qualquer lugar do planeta por ato de guerra ou terrorista e dano ambiental causado pelo Estado. Dano ambiental. Em que a administração pública seja a poluidora, seja a causadora do dano. Gente, primeiro ponto. Dano nuclear. Pega o teu VAD bisurado, aí, vai para ele. Eu quero que você vá lá no artigo 21. Artigo 21 da Constituição Federal. Pega o artigo 21. Desce para o inciso 23. Artigo 21, inciso 23. Deixa eu abrir aqui a Constituição. Olha só. Você vai marcar esse dispositivo. Está no artigo 21? Olha comigo. Está na tela para vocês. Compete à União. Compete à União. Aí você vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer, até vir aqui no inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, seguintes princípios e condições. Aí você vai descer para cá, olha só. A linha D. Artigo 21, inciso 23, a linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. A linha D é o fundamento para a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco integral. Não se admite nenhuma causa excludente de responsabilidade. O Estado responderá sempre pelo dano nuclear. Além desse fundamento constitucional, artigo 21, inciso 23, né? Inciso 23, a linha D, você vai ter uma lei que vai tratar disso, que é a lei, você vai marcar ela, você já tem ela marcadinha, a 6453.
A Lei 6453 de 77, ela dispõe sobre a responsabilidade civil, por danos nucleares. E você terá de imediato, de cara, especificamente, o artigo 1º, que vai dizer, né, sobre a responsabilidade civil, vai tratar da responsabilidade civil, dizendo que a responsabilidade civil, ela independe de culpa. Ela independe de culpa, tá? Você pega e marca aí, deixa marcadinha a Lei 6453 de 77, que vai tratar especificamente sobre a responsabilidade civil por danos nucleares. Além desta hipótese, nós vamos ter a responsabilidade por queda de aeronave. Está na Constituição? Não está na Constituição. Você vai marcar especificamente a lei. Você vai marcar aí a Lei 10.744. Falou em queda de aeronave de matrícula brasileira por ato de guerra ou terrorista, você virá diretamente para a Lei 10.744 de 2003 e você verá o seguinte, ó. Artigo 1º. Fica a União autorizada, na forma e critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir despesas de responsabilidades civis perante terceiros, na hipótese da ocorrência de danos a bens e pessoas, passageiros ou não, provocados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo. Pessoal, isso decorre de tratados internacionais. Por quê? Imagine as famílias das vítimas tendo que cobrar de um grupo terrorista. Não vai conseguir nunca. Então, como funciona aqui? Cada estado, cada país paga as indenizações das suas aeronaves, independente de onde elas caírem, e depois cada país se entende entre eles. Por exemplo, digamos que tenha uma aeronave brasileira se deslocando, né, do Brasil para o Japão. E quando estava sobrevoando o espaço aéreo da Ucrânia, veio a ser atingido por um míssil. O Brasil paga todas as indenizações e depois o Brasil vai se entender com o país lá do qual atingiu. Tem que haver reconhecimento formal do ministro da Defesa, tá? Dizendo que o ato foi, né, de guerra ou terrorista ou eventos correlatos. Marca aí esse artigo. São os dois importantes, gente. O artigo 1º e o artigo 3º. Olha o que diz o artigo 3º, ó. Caberá ao ministro de Estado da Defesa, ouvidos os órgãos competentes, atestar que a despesa que se refere ao parágrafo 1º desta lei ocorreu em virtude de atentados terroristas, ato de guerra ou eventos correlatos. O ministro da Defesa tem que dizer, olha, este ato efetivamente foi um ato de guerra. Este ato efetivamente foi um ato terrorista. É possível pagar a indenização. Responsabilidade civil pela teoria do risco integral. Lembre, não comporta táxi aéreo. Táxi aéreo, teco-teco, aquele que a pessoa aluga, não. São esses voos comerciais aí que a gente pega para viajar e tal, beleza? Agora, vai para o artigo 225, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição.
Está na tela para vocês. Artigo 225, parágrafo 3º. Aqui está o fundamento da teoria do risco integral para os danos ambientais. Danos ambientais causados pela própria administração pública. Se a administração pública causar um dano ambiental, ela vai responder objetivamente pela teoria do risco integral, com base no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que vai dizer: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esta parte final da obrigação de reparar os danos causados, a doutrina é unânime e também o próprio STF em dizer que se trata de teoria do risco integral. Beleza, gente? Ninguém vai esquecer isso, então? Então, olha só. Teoria do risco administrativo admite causas excludentes de responsabilidade, que vão afastar a responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, afasta e o Estado não indeniza. Força maior ou caso fortuito, afasta e o Estado não indeniza. Ato de terceiro, afasta e o Estado não indeniza. Tome cuidado com a culpa concorrente. Culpa concorrente diferente da culpa exclusiva. Culpa exclusiva, só a vítima teve culpa, então afasta a responsabilidade. Culpa concorrente, a vítima e a administração tiveram culpa. Como acontece na culpa concorrente? Culpa concorrente é causa atenuante de responsabilidade. Atenua, diminui o quantum indenizatório, diminui a quantia a ser paga de indenização. Somente isso, diminui o quantum indenizatório, tá? Então, culpa exclusiva da vítima, só a vítima teve culpa, então vai afastar a responsabilidade. Culpa concorrente, ela e a administração tiveram, então vai diminuir o valor da indenização. E ato de terceiro. Essas três hipóteses aqui configuram hipóteses de excludentes de responsabilidade. Teoria do risco integral não admite causas excludentes. Demonstrando conduta, dano e nexo de causalidade, nada afasta a responsabilidade. Dano nuclear, queda de aeronave de matrícula brasileira por ato de guerra ou terrorista, excetuado táxi aéreo, e dano ambiental. Essas são as hipóteses, beleza? Gente, então, você tem que ter em mente a responsabilidade objetiva para as ações, a responsabilidade subjetiva para a omissão e a regressiva da administração contra o agente causador do dano, tem que demonstrar a culpa ou dolo dele. Nós temos que saber todos que o Estado responde objetivamente pela teoria do risco administrativo, por aqueles que estão sob sua custódia. Todos sabem disso. Dei o exemplo. Estudante de escola pública, internados em hospital psiquiátrico, presidiários, todos eles, o Estado vai responder pela falta do seu dever de proteção. E a responsabilidade é objetiva pela teoria do risco integral. Administrativo, teoria do risco administrativo, beleza? Agora, outro ponto que é de extrema importância para nós. Como funciona a responsabilidade civil do Estado por ato judicial? Ato judicial. Como é que vai funcionar por ato judicial? Vai lá para o artigo 5º, inciso 75 da Constituição. A responsabilidade civil do Estado
por ato judicial só ocorre na hipótese do artigo 5º, inciso 75, que é aquele que vai dizer que o Estado indenizará por erro judiciário e indenizará aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São essas duas hipóteses. O cara que foi condenado por um erro judiciário, como o caso dos irmãos Naves, lá de Araguari, Minas Gerais, e aquele que ficou preso por tempo maior do que fixado na sentença. Eu sempre dou o exemplo de um caso ali do Ceará, que é recente. Eu estava na época no mestrado, foi em 2013, um caso rumoroso, percorreu o mundo, aquele caso, né, do senhor que lá da cadeira de rodas já estava com quase 100 anos e era para ter sido solto na década de 80. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês, isso aqui a gente tem que mostrar porque isso nunca mais acontecer com ninguém, né? Olha só. Ele só foi descoberto por um mutirão carcerário do CNJ. Se não fosse isso, talvez ele nunca tivesse sido descoberto. Obviamente que o Estado tem que indenizar numa situação dessa, você não tem como não dizer que houve um erro gravíssimo do Estado, e o Estado vai indenizar, né? Veja aí na tela comigo, está nesse momento na tela para você ver, olha só. Foi em 2013, era quando eu estava no meu primeiro ano do mestrado. Mutirão carcerário descobre preso no Ceará que devia estar solto desde 1989. Ele foi descoberto em 2013. Homem foi preso na década de 60, recebeu alvará de soltura em 1989. Com cerca de 80 anos, ele pode ser o detento mais antigo do país, diz o juiz que se deparou no mutirão carcerário lá. Aí você se pergunta, como que isso foi acontecer? Cadê o sistema de justiça? Cadê o sistema penitenciário? Esse aqui é o preso, gente. Ele estava assim lá, quando foi descoberto. Ó. Homem que deveria ter sido solto em 1989 continua preso. Este homem de aproximadamente 80 anos está preso irregularmente no Ceará. Ele foi descoberto apenas nesse mutirão carcerário, quando se depararam lá. Então, imagine, né? Ele foi descoberto em 2013 e era para ele ter sido solto em 1989. Quanto tempo ele ficou preso além do que ele deveria? Né? Quem paga essa conta? O Estado. O Estado, nesse caso aqui, o Estado do Ceará, que era uma penitenciária estadual. Então, obviamente que quem vai pagar é a pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiro. Tinha um cara ali que estava preso de 1989, né, até 2013, o Estado indenizará, tá? Ficou preso além do tempo fixado na sentença, então isso está previsto na própria Constituição Federal. Indenização do Estado por ato legislativo. Indenização do Estado por ato legislativo. O Estado indeniza por ato legislativo? Como regra, não. Como regra, o Estado não indeniza por ato judicial, apenas nessa hipótese constitucional que eu acabei de dizer. Como regra, o Estado não indeniza por ato legislativo. O Estado só indenizará por ato legislativo nas chamadas leis de efeito concreto, em que uma lei tem um destinatário certo e específico. Como, por exemplo, uma lei decreta a desapropriação do imóvel do João. O João vai receber uma indenização por este ato legislativo, que trouxe um dano concreto para ele. Tirou o direito de propriedade. Ou lei flagrantemente inconstitucional, que traz dano concreto e desproporcional a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Como uma lei que traz um determinado direito para uma pessoa, depois aquela lei é declarada inconstitucional e aquelas pessoas perdem aquele direito. Tem um exemplo da minha cidade onde eu morava, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, em que centenas de pessoas foram nomeadas com base em uma lei de cotas que trazia cotas no concurso público até para aposentados.
a lei foi declarada inconstitucional e todos os candidatos que tinham sido nomeados com base nesta lei foram exonerados, perderam os seus cargos, porque a lei foi declarada inconstitucional, efeitos ex tunc, tudo que se originou nela caiu por terra, inclusive as nomeações, estabilidades deles. Veja, uma lei inconstitucional que trouxe dano concreto e desproporcional para eles. Então, ato judicial, apenas aquelas hipóteses, ato legislativo, lei de efeito concreto e lei declarada inconstitucional que traga dano concreto e desproporcional, e ato lícito. Olha só, aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Aquele que comete ato ilícito. O poder público, mesmo cometendo um ato lícito, se efetivamente trouxer um dano concreto e desproporcional para uma pessoa que vai suportar aquele dano, ela fará jus a uma indenização em nome do princípio da isonomia. Lembre disso, em nome do princípio da isonomia. Como, por exemplo, o poder público está realizando uma obra para encanamento de esgoto. E aí deixa apenas uma pessoa que tem na fonte de sustento uma oficina mecânica isolada, sem acesso para poderem ir na oficina dele. Todas as outras pessoas têm acesso, menos ele. Embora seja um ato lícito, está ocasionando dano para aquele particular que está sofrendo um dano concreto e desproporcional e está sendo tratado de modo diferente pela administração, porque todos os outros têm saída, todos os outros têm acesso, só ele que não. Então, se ficar demonstrado que houve um dano concreto, desproporcional e que esse indivíduo está sendo tratado de modo diferente, ele fará jus. Beleza? Tranquilo? Gente, no próximo bloco, na sequência, nós vamos tratar a questão envolvendo a indenização. O que forma a indenização no caso de morte, o que tem o direito, como se dá uma indenização por dano material, lucros cessantes, onde estão os fundamentos para você marcar os artigos da indenização, e vamos falar sobre prazo prescricional. Não saia daí, eu aguardo todos vocês na sequência.